Olá, olá, gente linda! Estamos de volta aqui para a gente falar sobre fé e feminilidade. O tema da aula de hoje, maravilhoso, claro. Vamos falar sobre práticas da vida interior e o quanto é importante a gente falar de como nós podemos adorar no nosso cotidiano, nas nossas ações do dia a dia. Então, eu queria muito trazer o seu olhar para isso, para tudo que a gente vai falar daqui para frente, que você pense na sua própria rotina, no seu cotidiano e encontre maneiras de vivenciar a sua fé, vivenciar a sua esperança em Deus e como que você pode exercitar tudo isso. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu quero trazer um texto bíblico que está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, que diz: Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa na vida presente e na porvir. É muito interessante esse texto falando sobre piedade. E o que é piedade? Piedade significa devoção. Quando a gente fala uma mulher devota, nós estamos falando que é uma mulher totalmente dedicada a Deus. Quando nós falamos devota a Deus, é exatamente isso, uma vida inteiramente entregue a Deus. E é isso que nós queremos viver, uma vida piedosa, uma vida de devoção. Mas é interessante que Paulo instrui aqui ao exercício, ele faz essa comparação. Você tem o exercício físico e ele é proveitoso. Ele é extremamente proveitoso, válido, aconselhável, mas quando comparado com a piedade se torna ainda mais preciosa, porque o exercício físico ele vai ser aqui e agora, mas a piedade você carrega para a eternidade. E é muito interessante nisso, porque quando você faz esse exercício espiritual, você está realmente exercitando, né? Se exercitando para a vida eterna, para a vida que você quer viver eternamente junto com Deus. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E quando a gente fala da fé, da espiritualidade, a fé precisa ser treinada, exercitada. Para quê? Para crescer, assim como os músculos, para ser fortalecido, para crescer, para desenvolver. E isso faz a gente pensar muito em maturidade. Se eu quero ser uma mulher madura e a nossa experiência de ser espiritualmente forte tem muito a ver com maturidade. Porque essa força vem de ser saudável. E de ser saudável vem exatamente de você experimentar a vida, experimentar Deus, experimentar tudo com essa cosmovisão de filha de Deus, de alguém que entendeu que é amada, de alguém que aprendeu a amar, que aprendeu o valor da vida e das coisas. Então vamos pensar nisso, tá? Que pergunta que eu quero trazer para você e o que eu quero que essa aula contribua na sua vida? Preste atenção. O que eu posso fazer no meu cotidiano que me traga consciência da presença de Deus e que também me lembre quem eu sou em Deus? É isso que eu quero que você responda ao fim dessa aula, tá bom? O que é que eu posso fazer no meu cotidiano que me traga consciência da presença de Deus e que me lembre quem eu sou nele? Eu preciso trazer significado para os pequenos detalhes da minha vida. A gente teve uma aula só sobre os detalhes. Você já tomou consciência disso, de que os detalhes da sua vida são importantes? De que tudo que você faz importa para Deus, diante de Deus, Ele quer participar de tudo? Será que nós já tomamos consciência de que Ele é Deus Emanuel? Deus que está conosco, que quer comunhão conosco em cada hora do dia? Nós precisamos tomar essa consciência. Então, eu quero trazer significado para essas pequenas ações para que a nossa fé ela mantenha um ritmo durante toda a semana e não se limite ao domingo.
para que a gente não se sinta uma mulher espiritual quando está servindo na igreja ou quando está servindo no ministério, no sentido de quando eu estou ministrando a Deus, oração, adoração, louvor, ou quando eu estou ministrando aos homens, né, pregando a palavra, evangelizando ou servindo de uma outra forma, eu não estou sendo espiritual só nisso. O que eu estou querendo trazer aqui nessa aula? Que não é só, a tua vida espiritual não se resume a orar, ler a Bíblia, jejuar, ofertar, servir, sabe? Tudo isso é importante? Sim. E por que eu não vou falar disso? Porque você já sabe disso. O que eu quero trazer é que a nossa vida espiritual não é só isso. É tudo. Então, de uma forma bem resumida, e vou repetir isso aqui com outras palavras, você não é uma mulher espiritual só quando você está orando e lendo a Bíblia. Você precisa tomar consciência de que você é uma mulher espiritual porque você nasceu do Espírito. E toda hora do seu dia você é espiritual. É isso que nós precisamos despertar para a gente não ficar triste assim, hoje eu não li a Bíblia, então hoje não existiu o espiritual. E todo o mais que você viveu e experimentou, você não permitiu que o sobrenatural tocasse, você não permitiu que outras coisas fossem aquilo que te liga e te conecta com Deus. Vou dar alguns exemplos, tenha calma e paciência com esse assunto, tá bom? Porque embora a gente já fale muito sobre viver todas as coisas para a glória de Deus, a gente tem essa dificuldade de relacionar essas coisas para Deus. A gente não aprendeu ou não exercitou, que é a melhor palavra, não exercitou a nossa alma a procurar Deus, a vivenciar experiências com Deus fora do padrão, né, religioso. Primeiro ponto aqui, para não haver desentendimentos, eu não estou encorajando você a parar de orar, ler a Bíblia, jejuar, faça tudo isso. Por favor, continue, melhore e avance em tudo isso. Nós vamos continuar fazendo tudo isso, mas nós vamos olhar para um outro lado, certo? E vamos, então, prestar atenção nas demais atividades que a gente faz, para que elas também tenham significado tanto quanto as outras, tá bom? Então, vamos pensar nisso aí. O primeiro exercício que eu quero que você faça, talvez você até precise parar esse vídeo para fazer esse exercício, tá bom? Não tem problema. Você vai pensar agora na sua rotina, combinado? Pensa aí. Pensa na tua rotina em tudo que você faz. Eu tô aqui no meu horário de gravar vídeo, os meus vizinhos de um lado e do outro estão fazendo reforma. Você vê a maravilha aqui. Eu tô há mais de uma semana esperando um momentinho do dia onde pudesse haver silêncio. E aqui as minhas crianças estão dormindo no outro quarto, né? Já é um feito maravilhoso, os dois dormindo no mesmo horário. E aqui eu tô no meu tempo de trabalhar. E os vizinhos estão batucando ali. E eu tô usando esse exercício das marteladas, que eu não sei se vai chegar aqui no vídeo ou não. Mas essas marteladas, elas vêm às vezes doendo no meu coração. Mas eu fiz um exercício de me lembrar, já que eu não posso mudar isso, os vizinhos vão continuar fazendo a reforma, querendo eu ou não. Eu tenho feito um exercício de me lembrar em cada batucada, ou quando eles usam outras ferramentas, instrumentos barulhentos, de eu me lembrar da reforma que Deus está fazendo em mim. Então, todas as vezes que eu quero me agoniar com, sabe, o reboliço que está acontecendo ao meu redor, eu me lembro assim, olha, Deus também está trabalhando em mim. E eu não preciso me fadigar com essa obra de Deus, porque ela é boa, que ela vai me melhorar, que ela vai me aperfeiçoar e me levar para o alvo, que é de me tornar mais parecida com Deus. Então, eu pego uma situação que eu não posso mudar, que naturalmente eu me chateio, mas eu transformo no meu coração. Não é um exercício, não é que eu acho maravilhoso, mas que todas as vezes que eu quero murmurar com essa situação, eu transformo ela em um ato de pensar em Deus. De um ato de pensar de forma espiritual. Vocês entendem isso? Então,
que esse exemplo nos ajude aqui, né? Que ele é real e fresquinho, tá acontecendo. Então, a ideia aqui, minha gente, é tornar as nossas ações mais conscientes. E pode ser qualquer coisa. Eu trouxe alguns exemplos bem aleatórios que talvez funcione para você, link alguma coisa, mas durante a aula aqui, qualquer coisa que você pensar, anota. Isso aqui pode ser adoração, isso aqui eu já posso pensar de uma outra maneira. E a minha oração, fazendo essa aula, eu tô orando que o Espírito Santo te conduza e te mostre, né, aquilo que você precisa fazer. Então vamos lá, por que você vai parar o vídeo agora? Você vai pegar um papelzinho, um caderno. Se você já tem uma agenda, maravilha. Se você já anota o que você faz durante o dia. Queria muito que você pudesse pegar um papelzinho, dividisse ele em 3 e fizesse blocos, né? Manhã, tarde e noite. O que é que eu faço? Como que é a minha rotina nesses momentos, nesses horários, tá? Então, não precisa ser tudo tão detalhado, mas as ações maiores, tá? De manhã eu acordo, faço isso, 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 isso. Aí depois do almoço, o período da tarde é isso, minhas atividades. Talvez seja mais fácil para quem tem um trabalho bem pontual, né? Uma rotina, um padrão, que faz todo dia a mesma coisa. Outras pessoas têm uma rotina bem maleável, né? Bem diferente todo dia, mas tenta colocar aí coisas que acontecem sempre. O que eu quero que você faça com esse exercício? Que você olhe ali, quando você já tiver escrito tudo, que você preste atenção nessas atividades. Aí você vai pegar o lapisinho e vai marcar. O que é dessas coisas que eu faço intencionalmente como adoração a Deus? Eu não estou perguntando qual é o momento do dia que você ora, qual é o momento do dia que você faz devocional, mas eu estou querendo saber quais dessas atividades que você anotou, manhã, tarde e noite, que você faz para Deus. Que você faz pensando em Deus, tá bom? Vamos pensar nisso agora. E aí depois você volta e aí você traz uma resposta. E aí a gente vai falar de pontuar, né? Algumas ações, e aí você pode incluir na sua rotina aqui. Meu alvo aqui é dar ideias para você, tá bom? É conduzir você na reflexão. Mas muitas dessas coisas você vai em oração pedir a Deus. Deus me direciona para que a minha rotina seja espiritual. Não porque você vai passar o dia inteiro ajoelhada, mas porque você vai passar o dia inteiro conectada em cada ação que você faz, tá bom? Fez? Voltou pro vídeo agora? Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas ações, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só pra gente pensar em algumas coisas, tá? Por exemplo, a primeira, respiração. Uma coisa que todo mundo faz e faz o tempo inteiro. E às vezes a gente nem pensa sobre isso, né? Respirar, a coisa mais maravilhosa que tem. E que às vezes a gente não faz consciente. O simples fato de você pegar um pedacinho do seu dia, segundos eu tô falando aqui, de você tomar consciência dessa respiração e se conectar com Deus através dela, é maravilhoso. O que eu tô falando? De você respirar consciente, de quê? E trazer verdades bíblicas sobre isso. De que o meu fôlego de vida vem de Deus, que a minha vida é de Deus e é para Deus. É pensar em tudo isso, sabe? Eu respiro a vida de Deus. Eu faço muito esse exercício de manhã cedo, quando eu acordo para comprar o pão. Geralmente aquele clima gostoso da manhã, bem cedinho, né? Que você dá para respirar, o sol não tá quente, aquele clima gostoso. Eu vou para comprar o pão. Aí eu faço esse exercício de respirar e dizer assim, ó, Senhor, hoje eu respiro a tua vida. Eu recebo de ti esse fôlego, eu recebo de ti essa capacidade para viver, para me movimentar hoje naquilo que eu vou fazer. E às vezes eu tenho um dia difícil, se eu já tenho programado muita coisa desafiadora, eu já falo com Deus sobre elas, né? Eu digo, Deus, algumas coisas já me dão temor, mas eu sei quem tá me dando vida. Eu sei quem tá comigo. E eu tô falando, gente, aqui eu compro pão bem pertinho de casa. Não dura 5, 6 minutos. Não tô falando de um exercício longo, mas que faz toda a diferença pra mim. Às vezes eu volto, chego na porta de casa e não fiz. Aí antes de abrir a porta eu faço. Ai, Senhor, eu quero viver, eu vou ver. Porque, gente, às vezes a gente vive tão mecânico e faz tudo de forma tão mecânica e a vida passa pela gente e a gente não vê.
Vocês sabiam, achei interessante essa informação, que o nível de memória que a gente tem, memórias de momentos da vida, vem de acordo do quanto a gente está presente nos momentos. Isso é muito importante, porque, observe, quando você vê aquele dia que passou, gente, o dia foi embora, eu não fiz nada. Ou, sabe, eu não sei o que eu fiz durante essa semana. A semana voou, eu nem percebi o que você fez essa semana, sabe? Não sei. Isso é um perigo. Quando você se pegar nisso, entenda que possivelmente você não está vivendo os momentos. Você está desconectado do que você está vivendo. Gente, a gente vive tão mecânica, às vezes a gente está comendo, a gente não presta atenção nas cores da comida, no sabor da comida. Né? Tem esse exercício da atenção plena, de você estar realmente, às vezes você está com as crianças, às vezes eu percebo isso, às vezes, né, o dia inteiro cuidando de filhos e tudo mais, mas tem aquele momento que eu digo assim, não, eu vou parar, eu quero estar aqui agora, eu quero observar cada detalhe, eu não quero perder nada. E às vezes a gente precisa dessa intencionalidade para tudo na nossa vida, para não viver igual um robô, fazendo o nosso trabalho, cuidando das pessoas, como se fosse qualquer coisa, e não é. E a gente pode ver Deus nesse ordinário da vida. A gente pode sim treinar a nossa mente. Entenda isso como um exercício, não é vou anotar aqui e dizer, agora eu vou todo dia respirar para... Não, é um exercício. A gente precisa treinar até que isso faça parte da nossa rotina. Não existe mágica. Vamos fugir dessa busca. Mas existe trabalho, treino e tem resultado, né? Então vamos pensar nisso, tá? Outra coisa que eu quero que você pense sobre amizades. Eu coloquei a palavra amizades, mas eu acho que eu colocaria relacionamento de uma forma geral. O quanto que ter relações podem nos ajudar a perceber Deus e também a exercitar nossa fé, exercendo nossas virtudes para com essas pessoas. Porque muita coisa que a Bíblia nos direciona, que a vida cristã nos dirige a viver e a fazer, precisa do outro. A gente exerce para o outro, a gente serve o outro. Então, viver em comunhão com os outros nos ajuda a sermos menos egoístas, menos autossuficientes, arrogantes, orgulhosos, né? Então, essa convivência nos ajuda. E outro problema do nosso tempo, nós estamos vivendo um tempo muito individualista. Então, cada um quer viver do seu jeito, a sua maneira. E o que eu tô falando? Não que a gente está só, mas que a gente tem uma amiga e a gente não consegue compartilhar a vida com a amiga, a vida íntima. Às vezes a gente tem um marido e a gente não consegue compartilhar a vida com o marido. E isso é problema. Porque quando pessoas próximas da gente, que deveriam ser íntimas, a gente não consegue prover essa intimidade e esse relacionamento verdadeiro, a gente tá igual máquina, né? Bem superficial, bem, né? Não consegue ter conversas profundas, não consegue abrir o coração, a gente já tá precisando de um outro nível, né? Não é fazer as amizades, usar os relacionamentos como é a proposta aqui, como um exercício de fé, mas aí você já está precisando de cura e restauração. Então, se você está vivendo de uma forma superficial e não está conseguindo simplesmente ter relacionamentos profundos com quem é íntimo seu, aí você já está precisando ali de um suporte. Busque um conselheiro cristão, um psicólogo cristão que possa estar auxiliando você nessas demandas, porque as nossas relações são instrumentos preciosos para a gente exercitar a nossa fé e a nossa espiritualidade, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui, ofertar. E ofertar não só nesse ambiente de igreja, de depositar dízimo e oferta no Gasofilase, sabe? Mas da gente exercer a hospitalidade, ser mais generosas, né? Quando a gente faz isso, a gente lembra constantemente e intencionalmente que a nossa vida foi feita para servir o outro. Outro exercício que a gente pode fazer dentro da nossa rotina é descansar. Descansar é muito espiritual. Deus, desde o início, deu essa ordem para a gente descansar. É engraçado que Deus não diz para a gente trabalhar, né? Não tem um mandamento para trabalho em si, mas para o descanso.
Porque a gente tem essa dificuldade de repousar nossa alma em Deus. E esse exercício de descanso, que é um renovo espiritual também, ele nos faz estar numa posição de repouso em Deus, de confiança em Deus. De eu entender que eu não faço tudo, eu não opero tudo. Deus é maior do que eu. Isso exercita a nossa confiança e a nossa dependência em Deus. Então, que outros movimentos eu posso fazer? Até mesmo esses que a gente já faz, de orar, de ler a Bíblia, o quanto eu posso incluir outras coisas. Por exemplo, ler a Bíblia em voz alta. Né? A Bíblia ela foi feita para ser lida em voz alta. Quando você estuda isso, descobre, né, que a Bíblia foi feita para ser declarada. Os salmos que estão ali, eles precisam ser declarados, né? Isso precisa ser memorizado. A gente já falou sobre algumas coisas aqui. E você pode movimentar o seu corpo, né, nas práticas bíblicas. Muitas vezes os judeus, né, também fazem muito isso, de orar e de ler esses textos sagrados se movimentando. E a gente, ao longo da história, perdeu muito isso, né, de incluir o nosso corpo na adoração. E existem muitas ações corporais que sinalizam essa nossa devoção também. Às vezes a gente perde isso pelos nossos preconceitos ou pela nossa própria ignorância mesmo, de não entender sobre essas coisas. Mas o que eu quero dizer aqui? Que o espiritual, ele não exclui nem o corpo nem a mente. A gente precisa entender, nós somos isso mesmo, somos 3 em 1, nós somos mulheres, temos um corpo, uma alma e somos esse espírito, né? E uma coisa só, somos integrais. Então o que a gente pode fazer? Não é, eu tenho que ser menos emocional para ser espiritual. Não. Tudo pode coexistir em você, né? O que a gente faz nesse quesito? Eu posso dirigir as minhas emoções a Deus. Se eu tô com raiva, se eu tô triste, se eu tô estressada, se eu tô com medo, se eu tô frustrada, eu posso direcionar tudo isso a Deus. E às vezes, muitas vezes, nós vamos precisar daquilo que nós chamamos de intencionalidade. E às vezes isso pode se confundir, a intencionalidade, com a religiosidade. Por quê? Porque você não vai esperar sentir alguma coisa no seu espírito, né? Pra fugir dessa tendência de esquecer quem Deus é e quem você é nele. O que a intencionalidade vai fazer? Você vai fazer as coisas sem vontade. O que a gente lembra da segunda aula que a gente falou? Que o pecado, ele afeta tudo em nós. As nossas vontades, o nosso intelecto, a nossa emoção, tudo está corrompido. Então, eu não posso esperar que essas coisas vão me levar a práticas espirituais. Por isso que eu preciso da intencionalidade, para fazer mesmo sem vontade. Então, muitas vezes eu não vou respirar lembrando de Deus, abraçar alguém ministrando o amor de Deus, sabe? Lavar os pratos louvando de uma forma intencional, porque surgiu no meu coração uma vontade de descer as escadas cantarolando, de fazer uma dança para Deus no meio do meu dia. Não. Mas porque eu vou me exercitar para isso. Isso é intencionalidade, mesmo sem vontade. Eu faço até a vontade vir. Eu faço até a vontade acompanhar esse processo. Então, por isso que a gente fala de um treino diário, que consiste em ler a Bíblia mesmo sem vontade, declarar os salmos mesmo sem ânimo, forçar minha alma a buscar a Deus, até que ela entenda que esse é o natural dela, que ela foi feita para isso, né? Então, um último ponto que eu queria deixar aqui é você precisa anexar práticas espirituais em outras atividades que você já gosta de fazer. Eu listei aqui 3 coisas que eu amo fazer e que eu tento colocar isso de uma forma intencional para ser espiritual. Caminhada. Gosto muito de caminhar e fazer dos meus momentos de caminhada, que é uma coisa física, juntar com oração. Então, eu vou caminhando e eu vou falando com Deus. E à medida que a conversa se estende, eu vou correndo. E é muito interessante que o meu ritmo físico também é um ritmo espiritual da conversa, né? Tem toda essa dinâmica. 2, outra coisa que eu coloquei aqui, que eu gosto muito de fazer, que eu tenho associado ao espiritual, é a escrita. Eu gosto muito de escrever, eu tenho vários cadernos para várias coisas. E eu tenho usado isso para ser o meu memorial de fé, nos diários de oração, nos estudos bíblicos, né, nos estudos espirituais que eu faço. Então, eu tenho associado a uma atividade que eu gosto muito de fazer e tentar desenvolver o meu crescimento espiritual através dela. Outra coisa, dança.
Eu gosto muito de dançar. E às vezes eu tô aqui em casa dançando com as crianças, ou mesmo sozinha, ou mesmo, sabe, no momento de limpar a casa, tentar me expressar diante de Deus através do meu corpo. Então são coisas que eu particularmente gosto e tenho me exercitado a fazer para Deus. Você pode pensar em coisas assim, coisas que você ama e você pode fazer para Deus. E eu quero falar e terminar com isso. Tudo que a gente está falando aqui é uma proposta, sim, e é um treino. E todo treino, minha gente, no começo é tão difícil. Perseverar é necessário. E a gente precisa fazer isso com disciplina e diligência, e não com vontade. A disciplina e a diligência serão suas melhores amigas nessa jornada de prática da vida interior, tá bom? Seja determinada, seja constante, não desista. E os frutos disso tudo é um investimento que vai servir para você aqui e na vida por vir. Então, invista tudo que você puder nisso. Amém? Até a próxima aula, minha gente!